Estamos aqui hoje para falar sobre o movimento uniforme. Nas nossas últimas aulas nós estávamos falando sobre velocidade média, velocidade escalar média, sobre deslocamento, sobre referencial, sobre posição, ou seja, toda aquela parte inicial onde a gente começa a analisar os movimentos. A partir de agora, quando a gente começa a falar sobre o movimento uniforme, nós começamos a falar de um movimento onde a principal característica dele é ter velocidade constante. Se ele possui velocidade constante, significa dizer que a cada segundo, a cada hora que passa, ele continua sempre andando uma mesma distância no mesmo intervalo de tempo, ok? Ter a velocidade constante significa dizer que a velocidade média dele é exatamente igual à velocidade que ele vai ter, tá? Quando a gente começa a analisar os exercícios que nós vamos ver pela frente, para cada questão nós vamos ter um ponto de partida e uma velocidade que vai permanecer constante ao longo de todo o movimento, tá? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente consegue chegar a uma equação matemática onde vai me permitir prever onde que o objeto vai estar à medida com que o tempo passa, ou em que instante de tempo ele vai estar passando por um determinado local. Então, essa equação aqui, eu tenho o quê? Que o x vai ser igual ao xi mais a sua velocidade vezes o tempo. Então, o x é a posição final, ou seja, onde que ele vai estar num determinado tempo específico, tá? O xi é a posição inicial, ou seja, de onde ele começou o movimento quando o tempo era igual a zero. E o v é a velocidade, que nesse caso vai permanecer constante o tempo todo. Essa equação ali, ela é conhecida como função ou equação horária do movimento uniforme, tá? Ela vai me permitir fazer essa previsão conforme eu havia dito. Onde que ele vai estar à medida num determinado instante de tempo, ou quanto tempo ele vai gastar para chegar até o determinado local. Quando a gente começa a pensar nos exemplos, esse aqui é o básico, aí, o exemplo inicial que a gente pode pensar em resolver. Então ele está me dizendo o seguinte: uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária x igual x igual a 10 mais 2t, tá? E nessa equação aqui, ele está dizendo que as unidades estão no sistema internacional, ou seja, a posição x, posição final ou posição inicial, tanto faz, vão estar em metros, o tempo vai estar em segundos e a velocidade vai estar em metros por segundo. E nesse caso ele pede duas informações, a posição inicial e a sua velocidade. Quando a gente para olhar, ele não me disse algo do tipo em quanto tempo ele vai estar passando numa determinada posição, ou após quanto tempo ele vai chegar na posição. Então, para eu conseguir encontrar quem que é a posição final e a posição inicial e a sua velocidade, eu vou ter que fazer a comparação. X igual a xi mais v vezes t. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou simplesmente fazer passo a passo. Então, quem que vai ser a minha posição inicial? A minha posição inicial, nesse caso, ela vai ser, para responder a letra A, né? Então, a minha posição inicial vai ser os meus 10 metros, já que estamos falando do Sistema Internacional de Unidades. Quando eu paro para ver a minha velocidade, tá? A minha velocidade, nesse caso aqui, vai estar aqui, ó. Vai ser o fator que está multiplicando o tempo. Então, quer dizer que nesse caso aqui, a velocidade do meu objeto... Opa, perdão, vamos fazer aqui, voltar. Para responder a minha letra B,
a minha velocidade ela vai ser 2 metros por segundo, fazendo isso no Sistema Internacional conforme o meu exercício já previa, né? Então as unidades aqui são do Sistema Internacional. Perceba que ele me deu a função horária e pediu a posição inicial e a velocidade. Então sempre que isso acontecer, esse vai ser o meu padrão de resolução do problema. No próximo problema, o que nós vamos visualizar? No próximo problema, novamente, ó, eu tenho uma outra equação, uma outra função horária das posições, né, do meu movimento uniforme, também no Sistema Internacional, e aí ele pede a posição inicial da partícula, a velocidade da partícula, a posição da partícula no instante t. Então vamos começar aqui. Então x igual voltando aqui, então pegando aqui a caneta preta, x igual a menos 5 mais 20t. E novamente ele me pede a posição inicial e a velocidade. Então vamos fazer o mesmo que fizemos no exercício anterior. Então x igual a xi mais v vezes t. Então a posição inicial vai estar aqui. Então na letra a minha posição inicial vai valer menos 5 metros, usando o Sistema Internacional de Unidades, e a minha velocidade está aqui. Então a minha velocidade, para responder a letra B, a velocidade vai valer 20 metros por segundo. Quando eu paro para pensar na letra C, a letra C me dizia qual a posição da partícula no instante 5 segundos. Então na letra C ele está me pedindo qual a posição da partícula, onde que ela vai estar, qual o x, quando o tempo estiver valendo 5 segundos. Nesse caso aqui, observa o seguinte, eu tenho que o meu x é igual a menos 5 mais 20 vezes t, e agora, no lugar do t, eu vou colocar o 5, que foi a informação que ele me deu. Então quer dizer que agora vai ficar o quê? X igual a menos 5 mais 20 vezes 5. Feita essa substituição agora, eu tenho que continuar fazendo a conta e, por gentileza, não podemos assassinar a matemática. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é essa multiplicação, tá? Para fazer essa multiplicação, eu vou ficar com a seguinte equação: x igual a menos 5 mais 100, e se eu termino de fazer a conta agora, o x vai ser igual a 95 metros, ou seja, o meu objeto vai estar na posição, de acordo com o meu referencial, 95 metros após 5 segundos, ok? Então, eu tenho a informação do tempo, substituo lá no lugar específico. Agora, uma outra questão, por exemplo, a questão 8. Então, a questão 8 ela me diz, um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. X igual a 10 mais 2t. Então, voltando lá, então eu tenho aqui a minha equação, x, deixa eu só acertar aqui um pouquinho a tela para voltar. Então, x é igual a 10 mais 2t, então 10 mais 2t. Perceba que as minhas unidades também são do Sistema Internacional. E agora a pergunta dele é, determine o instante. Quando a gente pergunta o instante, a gente está associando ao tempo. Então quer dizer que a pergunta dele é, determine o instante de tempo, qual é o t,
quando ele vai passar no x igual a 36 metros. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho um 36 metros que eu vou colocar no lugar do x para poder calcular o t. Então, a minha equação que eu tenho que resolver agora vai ser 36 é igual a 10 mais 2t. Bom, perceba que agora eu estou com uma equação de primeiro grau para ser resolvida. Então, eu vou deixar a letra de um lado, junto com ela o 2, né, que eu não posso separar nesse primeiro momento, e o que não tem letra, porque eu tenho só número, eu vou passar para o outro. Então, vai ficar 36, que não mudou de lado, o 10 que estava somando, ele vem para cá subtraindo, e do lado de lá eu tenho o 2t. Tá? 36 menos 10 vai dar o meu 26, que é igual a 2t. E para eu poder terminar essa conta, o 2 que está lá multiplicando o tempo, ele vai vir para cá dividindo. Então quer dizer que para eu poder terminar essa conta, eu vou fazer o que? 26 dividido por 2 é igual a t, e nesse caso o tempo vai ser 13 segundos, ok? Ou seja, após 13 segundos dele ter iniciado o movimento, ele vai estar passando na minha posição 36 metros. Então, conseguimos terminar assim mais uma questão, tá? Uma questão 9. A questão 9, deixa eu só apagar lá de novo tudo aquilo que nós já fizemos, tá? Então, aqui a borrachinha, limpar tela, e aí começamos lá tudo novamente. Então, a questão 9, ele vai me dizer assim: o móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea no sentido da trajetória com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, eu tenho lá a minha trajetória, ok? Então, aqui está ela, aqui está o meu sentido positivo, e ele está me dizendo que ele está se movimentando nesse sentido positivo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, aqui está a minha velocidade, que vale 2 metros por segundo. Voltando à minha questão, sabe-se que no instante inicial, ou seja, quando começou o movimento, ele se encontrava na posição 40 metros do lado negativo da origem. Então, se eu tenho lá o meu zero, que é o marco, o meu referencial, no começo ele está na posição 40 metros no sentido negativo, ou seja, tem um menos aqui na frente, tá? Então, voltando aqui, determine, nesse caso, a equação horária das posições para esse movimento. Para eu encontrar essa equação horária, ou seja, preencher lá o meu x igual a xi mais v vezes t, eu vou ter que chegar numa equação onde eu tenho que conhecer quem que é a minha posição inicial e quem que é a minha velocidade. Então, a minha equação, ela acaba ficando assim: x igual posição inicial, onde ele começou o movimento. Ele começou o movimento, de acordo com os meus dados, aqui no menos 40. Então, menos 40, tá? E além disso, eu preciso saber agora qual que é a minha velocidade. E a minha velocidade é a informação que ele também já forneceu no problema. Então, quer dizer que vai ficar mais 2t. E essa equação aqui, ela está toda no meu sistema internacional de unidades. Então, a posição está em metros, a velocidade está em metros por segundo. Ok? Voltando aqui, agora a gente pode pensar nos gráficos. Quando eu penso em gráficos, o gráfico nada mais é do que uma maneira diferenciada de você transmitir uma informação. Hoje, nesse mundo que a gente vive, onde a gente vê, está muito ligado no visual das coisas, um gráfico, eu costumo dizer que é uma maneira inteligente de você passar informação. Por exemplo, venda de bicicletas. Bom, em janeiro aqui, se a gente para olhar, ele vendeu entre 40 e 50 bicicletas.
fevereiro, entre 50 e 60. Onde que ele mais vendeu bicicleta? Olha, lá em dezembro, chegou quase perto de 80. Tá? Um outro tipo de gráfico, por exemplo, esse aqui. Preferência por modalidades esportivas. Bom, quando eu vejo aqui o futebol, que eu associo a ele a cor verde, bom, quem gosta de futebol são mais ou menos 40 pessoas, 40% das pessoas que foram pesquisadas. No vôlei, bom, 30% da população, e assim sucessivamente. Tá? Quando a gente para pensar nos gráficos do movimento uniforme, basicamente nós vamos ter dois. Nós vamos ter o gráfico da velocidade em função do tempo, e nós vamos ter o gráfico da posição, que no caso aqui é S, mas poderia ser o X que a gente vem usando até agora, em função do tempo. Tá? Quando eu penso nos gráficos da velocidade em função do tempo, a velocidade é constante, mas nós podemos ter o movimento progressivo, onde a velocidade é positiva, mas nós podemos ter o movimento retrógrado, onde a velocidade é negativa. Se a velocidade é positiva, o meu gráfico vai ter essa linha aqui em cima, tá? Paralela ao eixo do tempo, ou seja, não importa qual é o tempo, a velocidade é sempre a mesma. Quando o movimento é retrógrado, eu vou ter um gráfico desse tipo aqui. Então quer dizer que a parte da velocidade está abaixo do eixo zero, mas também paralelo ao eixo do tempo, certo? Se por acaso eu vier aqui calcular uma determinada área aqui, essa área vai me fornecer o ΔX, o ΔS, qual foi o deslocamento, quantos metros ele andou entre o instante T1 e o instante T2, tá? Quando eu penso na posição em função do tempo, aí eu tenho uma função que vai ser aquela função que nós já usávamos nos exercícios anteriores, né? Então, a minha função horária, ela vai ter essa cara aqui. Deixa eu só apagar aqui de novo. Tá? A minha função horária, ela vai ser do tipo x igual a xi mais v vezes t. Tá aqui ela, tá? Então, se você compara lá com a minha função da matemática, é comparar com y igual a mais bx. Então, nesse caso aqui, o x é o tempo e o meu y é o x, que no caso é a minha posição. Então, quer dizer que eu vou ter o gráfico que vai ser uma reta. E quando eu paro para olhar essa reta, olha só o que acontece. Se ele sai da posição inicial igual a zero e tem velocidade positiva, é isso que eu vou observar. Se ele tem posição inicial maior do que zero e velocidade que continua sendo positiva, o gráfico vai ser esse aqui. Se ele tem uma posição inicial que é negativa e a velocidade é positiva, o meu gráfico vai ser dessa forma. Se eu tenho uma velocidade negativa e a posição inicial é zero, ele vai fazer isso. Se por acaso a posição inicial é positiva, mas a velocidade é negativa, eu vou ter um desses gráficos. Tá? E se a posição inicial é negativa e a velocidade também é negativa, ele vai fazer isso daqui, ok? Então, por exemplo, o gráfico indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sobre uma trajetória retilínea. Aí ele pergunta, qual a posição inicial do móvel? Então, aqui está o meu gráfico, certo? Então, quando eu paro para olhar aqui, a posição inicial do meu móvel está exatamente nesse ponto aqui, ó, onde começou o gráfico. Então, a posição inicial, nesse caso aqui, para eu responder, tá? Então, para responder a letra a posição inicial está valendo menos 30 metros. Responder a letra B. Para eu responder a letra B, o que eu tenho? Para responder a letra B, eu peço a velocidade do móvel. Bom, para saber a velocidade, eu tenho que pensar, daqui, desse ponto até esse, acabou passando 2 segundos,
e daqui até aqui ele saiu do menos 30 e foi até o menos 20. Fazendo uso daquela equação que nós usamos nos exercícios anteriores, o V vai ser igual a x menos xi sobre o ΔT. Tá? Então, quando eu paro para olhar, a minha velocidade ela vai ser posição final, ele saiu do no menos 30 e chegou no menos 20, posição inicial menos 30, e o tempo que ele gastou para sair de um até outro foi de 2 segundos, só conferindo as informações. Então, ele saiu do menos 30, posição inicial, chegou no menos 20, posição final, e para sair daqui e chegar até lá, ele acabou gastando 2 segundos ao longo dessa viagem. Então, quando eu vou fazer essas contas, toma cuidado aí para não errar com a matemática básica. Então, a velocidade vai ser o quê? Menos 20 mais 30, né? Fazendo aqui a respectiva multiplicação dos dois sinais, menos vezes menos fica mais, sobre 2. Então, ali em cima, menos 20 mais 30 vai dar 10, que dividido por 2, eu vou ter, então, uma velocidade de 5 metros por segundo. Mas a minha questão não terminou aí, porque a questão ainda continua perguntando, na letra C, determine qual a função horária da posição em função do tempo. Bom, para eu poder calcular aqui a função horária da posição, então voltando aqui, letra C, a função horária da posição é x igual a xi mais v vezes t. Como a gente já havia feito anteriormente, eu preciso conhecer a posição inicial e a velocidade. Essa posição inicial e a velocidade são informações que nós calculamos aqui na letra A e na letra B. Então quer dizer que a minha função aqui, ela vai ficar x igual posição inicial menos 30, velocidade 5 vezes t. Perceba que eu cheguei numa equação onde eu não precisei resolver. Eu cheguei nela e simplesmente substituí os meus dados. Mas ainda temos a letra D. A letra D ele pede, determine a posição do móvel no instante 20 segundos. Então, na letra D, ele pede qual a posição do móvel no instante 20 segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 20 segundos e colocar lá no lugar do t. Então, a minha equação vai ficar x igual a menos 30 mais 5 vezes 20. Matemática básica, começo fazendo a multiplicação. Então, vamos lá. X igual a menos 30 mais 100. Menos 30 mais 100 dá 70 metros, ok? Pessoal, com isso a gente acaba encerrando esse conteúdo sobre movimento uniforme. Lá no SIGA você vai ter uma lista de exercícios sobre movimento uniforme, ok? Uma lista de exercícios 02, está aqui ela. E essa lista de exercícios 02, então você precisa fazer ela para a próxima semana. Lembrando que na próxima semana, após a correção desses exercícios, eu vou estar deixando para vocês no SIGA uma lista de exercícios que você vai fazer e colocar todos os resultados seus para que eu possa corrigir fazendo como e vai servir como uma primeira avaliação ao longo desse semestre, ok? Pessoal, muito obrigado, grande abraço, tchau, tchau.